A maioria das pessoas não percebe que não está apenas testemunhando a realidade. Elas estão esculpindo-a momento a momento simplesmente por estarem conscientes. Mas aqui está o segredo que quase ninguém nunca te ensinou. A realidade não está lá fora esperando para ser encontrada. Ela está esperando para ser observada e trazida à existência. E isso muda tudo. Cada decisão que você tomou, cada experiência que teve, cada descoberta ou desgosto, eles não aconteceram aleatoriamente. Eles se desdobraram por causa da frequência que você estava mantendo e onde sua atenção estava focada. Não uma vez, mas constantemente. Agora, você pode estar se perguntando, o que isso significa? Vamos além do véu do comum por um momento. No menor nível de existência, entramos no mundo quântico, um lugar onde as coisas se comportam de formas que desafiam o senso comum. Aqui, as partículas não existem realmente como coisas. Elas existem como ondas de potencial, infinitas possibilidades até que, e está é a chave, alguém as observe. Esta é a base do efeito observador na física quântica. Não é uma teoria. É um princípio comprovado. Quando um observador consciente foca sua consciência em um sistema quântico, a onda de potencial colapsa em um resultado específico, uma partícula, uma localização, uma escolha dentre um oceano de opções infinitas. Mas e se o mesmo mecanismo estiver operando em sua vida cotidiana? E se seu foco, sua atenção emocional estiver colapsando realidades ao seu redor o tempo todo? A pergunta então se torna: você está observando intencionalmente ou acidentalmente? Aqui é onde isso se torna profundo. O efeito observador não é apenas algo que acontece em um laboratório de física. Está acontecendo dentro de seus relacionamentos, dentro de sua conta bancária, dentro de seu corpo. Porque sua atenção não é neutra. Ela carrega uma vibração. E essa vibração é um comando para o campo. Deixe-me dizer isso novamente claramente. Sua observação é uma ferramenta de criação, não passiva, não aleatória, deliberada. Isso explica por que você pode ter tentado afirmações, visualizações, quadros de visão e ainda assim as coisas não mudaram, porque você estava observando com dúvida ou com falta ou com desespero. Você estava olhando para o que queria, mas com a frequência de não tê-lo. E o campo, que é um espelho da consciência, te deu mais dessa falta. Não porque você estava errado, mas porque é responsivo e não seletivo. Não filtra, reflete. Veja, é aqui que a ciência quântica encontra a lei espiritual. A sabedoria antiga disse de muitas maneiras, como dentro, assim fora. O que você busca está buscando você. Você não obtém o que quer. Você obtém o que é. Tudo isso aponta para a mesma verdade. Seu estado interior está sempre pintando a tela exterior. Vamos trazer isso para algo mais tangível. Toda vez que você foca sua energia em um problema e com emoção, você o reforça, você o observa, você o recolapsa, esse padrão se torna um loop. As mesmas emoções levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos continuam te sintonizando na mesma frequência, e a mesma frequência colapsa a mesma versão da realidade. É por isso que a maioria das pessoas permanece presa em vidas previsíveis. Não porque são preguiçosas ou indignas, mas porque estão inconscientemente observando o mesmo roteiro repetidas vezes. Agora, imagine isto, e se você pudesse parar de ser um observador inconsciente e começar a ser deliberado? E se, em vez de reagir ao que é, você treinasse sua mente e corpo para incorporar emocionalmente o que poderia ser? Isso não é fantasia. É alinhamento quântico. Não se trata de tentar manipular a matéria. É sobre se tornar magneticamente coerente com a versão da vida que já existe e observar essa versão tão consistentemente, tão vividamente, tão fielmente que o campo comece a refleti-la de volta para você. Isso não é sobre pensamento ilusório. É sobre precisão vibracional. Quando seu coração e mente estão sincronizados, quando seu estado interno está transmitindo clareza, gratidão, paz e poder, você se torna um observador diferente. Você se sintoniza em uma realidade diferente, colapsa um mundo diferente. E aqui está a parte que é tão frequentemente perdida. Você não precisa consertar sua vida atual primeiro. Não precisa esperar até se sentir pronto. Você simplesmente precisa começar a observar algo novo de dentro para fora. Então se pergunte, que versão da vida você está observando agora? Está vendo o que é ou se sintonizando no que quer ser? Porque o campo não está esperando por circunstâncias melhores.
Está esperando por um observador melhor. Até agora, algo em você já começou a mudar, não apenas intelectualmente, vibrativamente. Você não está mais olhando para a vida como algo fixo, mas como algo responsivo. E com essa percepção vem uma responsabilidade mais profunda de se tornar o tipo de observador ao qual o universo pode responder com coerência. Porque aqui está a verdade: você não observa com seus olhos. Você observa com todo o seu ser, seu foco, suas emoções, suas expectativas, sua atmosfera interior. E o campo quântico, este mar invisível de potencial vibratório, não responde aos seus olhos, responde à sua energia. Tendemos a acreditar que ver é crer. Mas a mecânica quântica vira isso de cabeça para baixo. No nível subatômico, é crer e esperar emocionalmente que causa o ver. É sua frequência interna que determina qual versão do mundo aparece. Pense no universo não como uma máquina, mas como um espelho, um que não reflete o que você deseja, mas o que você transmite. Agora vamos falar sobre transmitir. O centro de transmissão mais poderoso em seu corpo não é seu cérebro. É seu coração. Segundo pesquisa do Instituto HeartMath, o campo eletromagnético gerado pelo coração é até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Não apenas isso, ele se estende vários metros além do seu corpo. E aqui está a ponte quântica. Este campo cardíaco interage com o campo de energia ao seu redor. Torna-se a assinatura que você envia para o invisível. E quando o coração e o cérebro estão em coerência, significando que suas emoções e pensamentos estão alinhados, você cria o que poderia ser chamado de sinal claro, uma frequência estável, um observador sintonizado. Mas quando seus pensamentos dizem uma coisa, eu sou abundante, sou amado, estou seguro, e suas emoções vibram medo, dúvida ou falta, seu sinal se torna fragmentado. O campo não sabe o que espelhar de volta porque sua observação está confusa. É por isso que o mesmo pensamento repetido sem emoção é impotente. Não colapsa nada. Não alcança a camada quântica. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas a antena está desconectada. O poder não está nas palavras. Está na vibração por trás das palavras. Esta é a ciência por trás do que os místicos sempre ensinaram. Quando Neville Goddard falava do sentimento do desejo realizado, ele estava ensinando observação quântica. Ele estava dizendo: torne-se o observador que está tão fundido com seu estado desejado que você não consegue mais distinguir entre imaginação e realidade. E quando você faz isso, a realidade muda. Vamos tornar isso ainda mais prático. Imagine que você acorda de manhã e, antes mesmo de sair da cama, sua mente começa a escanear problemas. Você pensa sobre contas, conversas, dúvidas. No momento em que você se envolve emocionalmente com esses pensamentos, você já está se sintonizando na versão da realidade que os combina. E seu corpo, seu sistema nervoso não sabe a diferença entre ameaça imaginada e perigo real. Então envia sinais de estresse. Inunda-se de cortisol. Sua respiração fica superficial. Sua frequência colapsa na sobrevivência. E a sobrevivência é cega à possibilidade. Mas agora imagine isto em vez disso. Você acorda, respira fundo e coloca sua mão sobre seu coração. Você começa a gerar o sentimento de gratidão, não por algo que já aconteceu, mas por algo que está escolhendo observar na existência. Você sente paz sem razão. Incorpora confiança sem evidência externa. Isto é alinhamento quântico em ação. E aqui está o segredo profundo. Quando seu sistema nervoso se sente seguro, sua frequência se abre. E quando sua frequência se abre, o campo pode finalmente refletir de volta uma versão da realidade que combina com seu desejo mais profundo, não seu medo mais profundo. Nesse momento, você para de reagir ao mundo e começa a colapsar um novo. A maioria das pessoas vive de trás para frente. Esperam que a vida mude para que possam se sentir melhor. Mas o campo não funciona assim. Não entrega baseado na esperança. Responde baseado na coerência. Você não espera a clareza chegar. Você se torna claro. Não espera o amor aparecer. Você incorpora o amor. Não espera a abundância aparecer. Você se sintoniza nela. E no momento em que faz isso, você se torna um novo observador, um que não está reagindo ao que foi, mas um que está escolhendo o que agora se torna. Porque lembre-se, o campo quântico mantém toda a possibilidade, mas é sua presença, sua emoção, sua atenção que decide qual se torna real. Então a pergunta não é por que ainda não aconteceu.
A pergunta é: estou em coerência emocional com a versão da realidade que quero observar? Não apenas uma vez, não apenas durante meditação, mas consistentemente o suficiente para colapsá-la em sua linha do tempo. Porque quanto mais consistentemente você observa a partir do alinhamento, mais rápido o campo pode acompanhar sua vibração. Até agora, o véu está mais fino. Você não é mais apenas alguém aprendendo sobre o campo quântico. Você é alguém começando a lembrar que é o campo incorporado. Mas essa percepção leva ao próximo nível da verdade. Você não pode visitar o alinhamento. Você deve se torná-lo. E como nos tornamos isso? Através da repetição. Não apenas de pensamentos, mas de observação. Porque a realidade em que você vive é um reflexo da identidade que você ensaiou. Conscientemente ou não, toda vez que você observa os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, a mesma história interna, você está ensaiando uma versão do eu. Está instalando uma frequência. E o campo quântico, sempre responsivo, sempre neutro, simplesmente reflete isso de volta. Você é o observador, mas também é o observado. E no loop entre os dois, uma linha do tempo nasce. Vamos tomar um exemplo. Alguém diz: eu sempre luto com dinheiro, não apenas uma vez, mas diariamente, repetidamente, emocionalmente. Não estão apenas fazendo uma observação. Estão treinando o campo. Estão estabilizando uma identidade. E o campo não sabe a diferença entre uma preferência e uma proclamação. Espelha o que é declarado vibrativamente. Então, mesmo se essa pessoa escreve afirmações como eu sou abundante, se sua observação dominante está enraizada na falta, o campo escuta a frequência, não as palavras. E esse é o paradoxo. Você não obtém o que pede. Você obtém o que está consistentemente sendo. A neurociência confirma isso também. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que pensamentos e emoções repetidos se conectam no cérebro. Com o tempo, tornam-se automáticos. Tornam-se identidade padrão, e o corpo, sempre escutando, começa a sentir essas emoções por conta própria, mesmo sem estímulo externo. É assim que as pessoas ficam presas. Não porque lhes falta poder, mas porque lhes falta repetição consciente. Você não pode apenas se transformar por 5 minutos e esperar que um padrão de toda uma vida colapse. Você deve instalar o novo eu como software, com precisão, com clareza, com emoção. É assim que as linhas do tempo mudam. Agora, aqui está a verdade empoderadora. Seu futuro já está vivo no campo, não como fantasia, mas como frequência. Já existe uma versão de você que é centrada, alegre, abundante, clara. E essa versão existe em um código energético diferente. Então, a pergunta se torna: o que essa versão observaria? O que sentiria, pensaria, escolheria repetidas vezes? Isso não é sobre fingir. É sobre incorporar. Não é finja até conseguir. É vibre até se tornar. Porque observação repetida cria estabilidade no campo. E o campo começa a reconhecê-lo não como alguém desejando, mas como alguém lembrando. Você não está mais perseguindo o sonho. Está se sintonizando na versão de você que nunca o perdeu. É aqui que a física quântica encontra a disciplina espiritual. Observação não é passiva. Não é apenas consciência. É instrução vibracional ativa. E quando feita com consistência, observação se torna identidade. E identidade se torna sua linha do tempo. É por isso que a transformação parece invisível no início, porque o mundo exterior fica atrasado, mas o campo já está mudando em resposta à sua nova coerência. Você não vê a evidência imediatamente, mas sente o novo eu vindo online. Você começa a responder diferentemente. Suas emoções se estabilizam. Seus desejos por validação diminuem. Sua clareza se aguça. Essa é a prova. O exterior é apenas o eco. O interior é a origem. E aqui está algo lindo. Quanto mais você vive como seu eu futuro agora, menos você busca sinais, porque você é o sinal. Você se torna a vibração que outros sentem. Torna-se o atrativo, não o buscador. E toda vez que você escolhe essa identidade novamente, em pensamento, em sentimento, em ação, você reforça o sinal. É assim que as linhas do tempo colapsam. Não com força, com frequência. Então se pergunte: que história estou ensaiando? Que emoções estou estabilizando? Que realidade estou continuamente observando? Não com meus olhos,
mas com minha energia. Porque o campo quântico não está esperando uma versão perfeita de você. Está esperando uma versão consistente de você. Quanto mais você tenta fazer algo acontecer, mais você o atrasa. Não porque o universo está te punindo, mas porque sua frequência revela que você ainda não confia. O efeito observador é frequentemente mal compreendido. Não é apenas o ato de focar que colapsa a onda quântica. É como você foca e, mais importante, quem você está sendo enquanto faz isso. Um observador frenético emite ruído no campo. Um observador apegado, desesperado por resultado, agarrando-se ao resultado, distorce o sinal. Sua atenção está dispersa pelo medo. Sua intenção poluída pela expectativa. Mas um observador calmo, um observador coerente, rendido, eles não apenas colapsam potencial, eles o aceleram. Porque o campo não é magnetizado pela força, é magnetizado pela ressonância. E ressonância é limpa. Não é desesperada. Vibra com eu já sou, não espero que serei. Vamos quebrar isso científica e espiritualmente. Na física quântica, o observador colapsa uma função de onda, transformando uma nuvem de probabilidades infinitas em um único evento. Mas aqui está o que raramente é dito. O campo está sempre espelhando não apenas sua observação, mas o tom emocional por trás dessa observação. Isso significa que quando você observa com tensão, medo e urgência, o campo espelha de volta experiências que combinam com tensão, medo e urgência. Não está te punindo. Está simplesmente te ecoando. É aqui que a rendição se torna não apenas uma virtude espiritual, mas uma estratégia quântica. Rendição não significa inação. Significa intenção clara sem interferência emocional. Significa que seu desejo é conhecido. E agora você deixa o campo fazer sua parte. Porque forçar é interferência, pensar demais é interferência. Dúvida é interferência. Quando você aprende a observar sem precisar, você emite coerência. Torna-se um sinal limpo. E quanto mais limpo o sinal, mais rápido o colapso. É como sintonizar um rádio. Se você está na borda de duas frequências, estático, ruído, confusão. Mas quando você se alinha totalmente com uma estação, o sinal se torna cristalino e a realidade flui adequadamente. Joe Dispenza frequentemente diz: no momento em que você sente falta, você está de volta ao antigo eu. Isso não é apenas poético, é precisão quântica. Porque no momento em que você sente que ainda não tem, sua frequência te separa da coisa pela qual está pedindo. Agora, vamos tornar isso pessoal. Pense na última vez que você quis algo tão desesperadamente que te consumiu. Você não conseguia parar de pensar sobre isso, visualizá-lo, verificar sinais, se perguntando se está funcionando. Isso não era observação. Era controle. Era agarrar energético. E o campo não responde bem a ser controlado. Agora, lembre-se de um momento quando você estava em paz. Você queria algo, mas sabia que já era seu. Você sentia isso. Não precisava disso. Não implorava ao campo por sinais. Confiava no desdobramento e então veio inesperadamente, suavemente, naturalmente. Esse é o poder de observar sem apego. Essa é a rendição quântica em ação. Você envia o sinal. Torna-se o sinal e então libera o resultado, porque a versão de você que já tem isso não está se perguntando se está vindo. Essa versão está vivendo isso. É por isso que o efeito observador não é apenas um fenômeno científico. É um caminho espiritual. Você está aprendendo a estar com o desconhecido, a caminhar no mistério sem precisar de garantias, a amar o futuro tanto que não mais obsessiona sobre ele, porque sabe que o campo está sempre escutando e você se tornou alguém que vale a pena responder. Vamos finalizar isso com uma verdade poderosa. Quanto mais você tenta, mais você atrasa. Quanto mais você confia, mais você se alinha. E quanto mais você se alinha, mais rápido você colapsa a vida que já está esperando. O efeito observador não é apenas sobre atenção. É sobre energia. É sobre se tornar uma compatibilidade vibracional e então deixar ir para que o campo possa fazer o que foi projetado para fazer. Responder. Você não está separado do campo. Não está implorando por um presente. Está comandando uma frequência. E essa frequência se torna realidade. Não através de seu esforço, mas através de sua incorporação. Então, da próxima vez que observar sua visão, faça-o com reverência. Faça-o com clareza.
E então libere. Porque a versão de você que já vive essa vida não está procurando prova. Está vivendo como a prova. Se você está pronto para mudar, comente abaixo "Eu estou mudando", não como um desejo, como uma declaração. Todos os dias você está enviando sinais para o campo quântico. Não com suas palavras, nem mesmo apenas com seus pensamentos, mas através de todo o seu ser, através de sua identidade, suas emoções, sua incorporação. É aqui que a maioria das pessoas entende mal a manifestação. Pensam que é sobre enviar uma mensagem, mas na verdade, é sobre se tornar a própria mensagem. Você é o código. Este bloco é sobre colapsar essa percepção em seus ossos. Porque até agora você pode ter acreditado que a realidade responde ao que você visualiza ou afirma ou deseja. Mas o campo quântico é muito mais preciso. Não escuta o que você diz. Espelha quem você é. Você está constantemente transmitindo dados, e esses dados se tornam instruções. A maneira como você se senta, respira, sente, pensa, espera, tudo forma sua assinatura vibracional única. E essa assinatura é a linguagem a qual o campo responde. Imagine entrar em uma sala cheia de transmissores de rádio, todos captando sinais. O sinal com a frequência mais forte, o tom mais claro, obtém a recepção mais clara. É assim que seu campo funciona. Se sua vibração está dispersa, parte em medo, parte em desejo, parte em falta, você transmite estático e o campo não sabe o que refletir. Mas quando você se torna coerente, quando seus pensamentos, emoções, corpo e energia dizem a mesma coisa, você se torna um código preciso, um comando quântico. Não está mais apenas observando. Está instruindo o universo a se reorganizar ao redor de seu estado de ser. Agora, aqui está o ponto principal. Esse código não pode ser falsificado. Você não pode fingir ser abundante enquanto vibra na escassez. Não pode roteirizar afirmações de uma mente cheia de dúvidas e esperar que o universo se confunda. O campo não fala português. Não se importa com seu quadro de visão. Está lendo apenas uma coisa: sua consistência vibracional. E aqui é onde se torna empoderador. Você pode mudar esse código em tempo real. A cada momento você está escrevendo e reescrevendo seu script energético. Você o faz através de como respira, como fala consigo mesmo, que emoções permite ancorar e quão profundamente lembra quem você é. Você o faz não desejando que a realidade mude, mas se tornando a pessoa para quem essa realidade é normal. É aqui que a prática se torna a identidade. Você não visualiza apenas para ver. Visualiza para sentir. Sente para reconectar. Reconecta para emitir. E emite para se tornar. Vamos trazer a ciência por um momento. A neurociência nos diz que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Quando você repete um estado de gratidão, certeza, alegria, coerência, você forma novos caminhos neurais. Mas isso não é o fim. Esses padrões neurais afetam sua química hormonal, seu campo eletromagnético, sua variabilidade da frequência cardíaca. Tudo isso se expande em seu campo biológico e se imprime no quântico. Em outras palavras, repetição cria ressonância, e ressonância se torna seu novo código de realidade. Mas aqui é onde a maioria das pessoas para. Fazem a prática, mas não a incorporação. Meditam de manhã e entram em pânico no almoço. Fazem o diário da visão, mas duvidam à noite. E então se perguntam por que nada muda. Aqui está a verdade. Se o campo é um espelho, você deve se tornar um reflexo estável. Energia instável produz resultados instáveis. Precisão, emocional, mental e energética, é ao que o campo quântico responde. Porque sua consistência se torna seu comando. Então, como você incorpora o código? Você começa a viver como se a mudança já tivesse acontecido. Acorda e respira como alguém que já é livre. Entra em salas como alguém que conhece seu poder. Fala com a calma de alguém que confia na linha do tempo. Trata dinheiro, amor, oportunidade não como peças faltantes, mas como resultados inevitáveis. Você sente primeiro. Acredita antes de ver. E, mais importante, para de precisar de prova porque está se tornando a prova. As pessoas mais magnéticas que você já conheceu, elas não estão perseguindo nada. Estão alinhadas. Colapsaram em seu centro. E o campo se reorganiza ao redor delas sem esforço. Este é seu próximo nível, tornar-se o código. Não recitá-lo, não memorizá-lo, sê-lo.
E aqui está o paradoxo. Quando você verdadeiramente se torna isso, não mais precisa controlar o resultado. O campo assume. E porque você está agora codificado com precisão, sabe exatamente o que entregar e quando. Então, vamos fazer uma nova pergunta. O que sua energia está dizendo ao campo agora? Está alinhada? Está coerente? Ou ainda está transmitindo hesitação? Porque o campo não está esperando seu humor perfeito ou seu melhor dia. Está esperando sua coerência. E coerência começa no momento em que você decide se tornar o código. Que seja agora. Há um momento na jornada quântica quando você para de alcançar, para de se esforçar, para de perseguir alguma linha do tempo distante como se fosse separada de você e percebe algo de tirar o fôlego. O que você deseja já está emaranhado com você. A única coisa que jamais te separou disso foi a vibração de tentar. Na mecânica quântica, o tempo não é linear. Passado, presente e futuro são superposições, todos existindo em probabilidade até serem observados. Isso significa que seu futuro não está esperando estrada abaixo. Está aqui, agora mesmo, vibrando em uma dimensão superior, esperando para ser sintonizado. Não através da força, não através do esforço, mas através do alinhamento de frequência. Isso muda tudo. Porque em vez de correr em direção a algo, você se torna imóvel e sua frequência o traz para você. Você não persegue a linha do tempo. Colapsa nela. Este é o código oculto por trás de cada avanço repentino, cada salto quântico, cada manifestação aparentemente mágica. Não aconteceu porque o universo finalmente permitiu. Aconteceu porque por um breve momento, você se tornou a versão de você que poderia sustentá-lo. Você combinou com a vibração. Tornou-se a linha do tempo e a realidade não teve escolha senão refleti-la. Vamos trazê-lo à Terra. A maioria das pessoas vive na lacuna entre quem são e o que querem. Essa lacuna é feita de resistência, medo, indignidade, impaciência, pensamento excessivo. E quanto mais encaram a distância entre aqui e lá, mais ampla ela se torna, porque foco cria realidade. Quanto mais você encara a ausência, mais colapsa a linha do tempo da falta. Mas quando você muda para dentro, quando sente como se já estivesse feito, quando seu sistema nervoso relaxa na nova frequência, quando para de precisar e começa a ser, essa lacuna colapsa, o tempo se dobra, o campo se reorganiza. Você entra na vida que sempre foi codificada para você. E esse é o segredo quântico definitivo. Você não está manifestando nada novo. Está lembrando quem já é. Já viveu este futuro no campo do potencial infinito. É por isso que pode vê-lo, senti-lo, desejá-lo tão claramente. Não está louco. Está recebendo ecos de uma versão de você que já existe em um estado mais expandido. Tudo o que precisa fazer agora é permitir que essa versão lidere. Então, como fazer isso? Você rende a linha do tempo. Libera os prazos mentais. Para de precisar que aconteça de uma certa maneira. Para de terceirizar sua paz para a prova. E começa a viver, verdadeiramente viver, como se a mudança já tivesse ocorrido. Não porque está fingindo, mas porque sentiu tão profundamente, tão consistentemente que seu corpo começa a acreditar. E uma vez que o corpo acredita, o campo obedece. Lembre-se, o campo quântico não está te testando, está te refletindo. Cada atraso não é uma punição. É um convite para entrar em alinhamento mais profundo. E quando você está totalmente alinhado, quando sua energia se torna inegável, a manifestação se torna inevitável. O futuro não está longe, está agora. O salto não é longo, é interno. E o milagre não está fora de você, é você. Então, ao fecharmos esta transmissão, convido você à quietude. Respire, sinta, sintonize-se, porque bem aqui nesta respiração está seu portal. E a versão de você que já mantém tudo está apenas a uma frequência de distância. E se esta mensagem ativou algo em você, inscreva-se não apenas para mais conteúdo, mas para permanecer conectado à frequência que estamos co-criando. Este é um movimento. Este é o lembrar. É assim que mudamos juntos.